A senhora, os irmãos. Queria compartilhar com os irmãos que Deus colocou no meu coração e começar por Romanos 12:2 e ver bastante coisa nesse versículo que o Senhor passou para mim. Eu quero compartilhar com os irmãos. Em nome de Jesus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus me deu esse versículo, mas ele, assim, que me chamou a atenção foram, assim, na verdade, a transformação, transformai-vos, né? Então Deus, ele falou ao meu coração sobre transformação e sobre experimentar. Aí me levou para o livro de Esther, Esther 1, vamos abrir nossa Bíblia. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Sobre a transformação de Esther, porque antes de ser Esther, ela era Radassa, e Deus fez ela se transformar em Esther. Então, assim, a grandeza de Deus, ela ter sido uma plebeia e ser transformada numa rainha, né? Eu creio que só Deus pode fazer isso com a gente, né? Eu queria estar lendo só alguns versículos do capítulo 1, que seria o 5, 10, o 11, 12 e o 16. Né? Vamos começar pelo 5. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a chamar a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Versículo 11. Que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura, porque era formosa à vista. 12. Porém a rainha Vaste recusou a vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a ira. 16. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vaste, mas também contra os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Então, além da transformação, eu vejo também que aqui fala nesse versículo 12:2 sobre experimentar, né? E aqui está falando sobre o banquete do rei Assuero, mas eu queria falar assim sobre o banquete do rei Jesus, né? Que a gente possa experimentar cada vez mais do banquete que ele faz pra gente, né? Que ele coloca todo dia, assim, um banquete, né? Como o irmão leu no 23, ele faz um banquete, assim, uma mesa na presença dos nossos inimigos, para que a gente possamos comer, né? Não só ficar olhando, né? E aí Deus me levou a esses versículos e também frisar no 5 que o rei convidou desde o maior até o menor. Então, Jesus, ele convida o rico, o pobre, a criança, né? Ele convida todos nós para esse banquete, né? E basta a gente abrir o coração que a gente vai comer desse banquete, né? E transformação, irmãos. Eu gostaria que os irmãos repetissem borboleta. Borboleta. Por que isso, irmãos? Porque às vezes a gente vem na igreja, a gente escuta a palavra, a gente está se alimentando, né? A palavra é um alimento, né? E daí a gente chega em casa, nossa, a palavra foi boa, ou se não falou comigo, a palavra foi boa. Aí a gente vai falar pro irmão, ou pra nossa esposa, ou para o nosso tio, com quem a gente mora, né? Nossa, fugiu, não lembro mais. Aí então, quando os irmãos chegarem em casa, os irmãos vão lembrar da borboleta. Por quê? A borboleta, ela tem a ver com a transformação, né? Ela tem um tempo na transformação dela. Ela é um ovinho, depois ela se torna uma larvinha, depois uma lagarta, depois ela fica lá no casulo, que eu acho que o pior é o casulo, né, irmão? Aí depois ela vira borboleta e voa, né? Então eu creio que assim, a gente é como a borboleta quando a gente vem do Senhor, né? A gente tem um processo, né? E às vezes também Deus ministrava meu coração assim, né? Que às vezes o esposo, a esposa, tanto faz, né?
já virou uma borboleta já na casa do Senhor, já cresceu, né? Já tá voando assim, em todos os cantinhos, todas as áreas. Enquanto o cônjuge, ou quem mora, ou o primo, não sei, né? Convive junto, ainda tá ali no casulo, né? E a borboleta tá querendo que ele saia, dar uma ajuda pro Espírito Santo. Vai, sai, vamos fazer, né? E a pessoa não tá pronta, né, irmãos? A pessoa não tá pronta, como um dos dois tá. Sempre um assim vai amadurecer primeiro, vai virar borboleta primeiro, aí tem que esperar o processo do outro, né? Não pode querer que o outro faça o que ele já está fazendo, né? Então ele quer fazer o trabalho do Espírito Santo e não vai dar certo, porque se você quebrar o casulo para a borboleta sair, ela não está pronta, né? Assim como o bebê, né, da irmã Juliana, né? O bebê, ele tem que ter esse processo até, né? Ele vai crescendo, vai ter a hora dele sair, Deus vai dar a hora certinho. Então é o processo da borboleta, né? E sobre transformação também, Deus ministrou no meu coração sobre Jacó, né? Que Jacó, eu creio assim, né? Eu acho que ele queria ser Esaú, né? Mas Deus quis que ele fosse Israel. Às vezes a gente quer ser assim... Às vezes a gente quer ser assim, alguma coisa que a gente não é e fala, nossa Deus, mas eu queria ser como aquele irmão, como aquela irmã, né? Mas Deus, ele tem pra nós, assim, o que ele sonhou. Que nem ele quis que fosse Israel. Não Jacó nem Esaú. Então eu creio que Deus vai trabalhando assim, né? E eu queria também falar sobre, voltando em transformação, e não se conformar com este mundo. Eu também quero falar sobre a transformação de José, né? Que ele foi transformado no governador e também ele foi trocado o nome dele, né? E assim... sobre não se conformar com este mundo. Ele não se conformou com o mundo dele. Não é esse mundo de agora, assim, com o pecado no mundo, né? Porque sempre o pecado houve desde Adão, né? Então a gente não deve se conformar. Mas aí fala não se conformar com este mundo. Mas assim, o que é que há no mundo? Aí em 1 João, no capítulo 2, o 15 e o 16 vai falar o que há no mundo, pra gente não se conformar com isso. Vamos abrir em João, 1 João, né? Capítulo 2, 15 e 16, que Deus está falando para não se conformar com isso que tem no mundo. E aqui vai explicar para a gente o que há no mundo, né? Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então eu creio que Deus, ele pôde fazer o que fez em José, porque ele não se conformou com este mundo, com este pecado, né? Porque quando a mulher lá se ofereceu para ele, ela não fala o nome dela, mas a mulher do Potifar, né? O pessoal fala Potifaria, né? Ela foi se oferecer para ele. Eu queria assim, irmãos, ela deve ser muito bonita, porque uma mulher rica, pensa bem, hoje em dia, né? As mulheres assim, ricas, assim, do mundo, que ela era do mundo e ele não, né? Tem muito a oferecer, ela pode fazer assim, imagino ela, né, assim, devia ficar lá no banho de leite, na mirra cheirosa, né, e assim, deve ser bonita, ter as vestes bonitas, né, não era qualquer uma, né, era a esposa lá do cara, né, que eu não sei o que ele era, mas era a esposa dele, né, então trazendo para os dias de hoje, ele não se conformou, e aí essa fidelidade, esse processo de transformação levou ele a ser quem? A ser o governador. Mas quem que fez isso com ele? Foi Deus. Só que eu creio que assim, esse tempo de casulo, que no dele foi uma cova, né? Foi difícil, irmãos. E eu creio assim, mas só que Deus tudo pode, né? Vamos ler então sobre Gênesis 41, 14. Aleluia. Aleluia. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a faraó. Então eu creio que Deus está falando assim, né? Eu vejo assim, né? Então, faraó chamou e fez o sair do casulo, que a gente às vezes está passando por luta, né? A gente fala, nossa, né? Que tristeza isso. Então, fez ele sair da cova, trocou as vestes dele, porque Deus, ele troca nossas vestes, né? A nossa veste hoje, assim, significa pecado e também significa tristeza. Porque Isaías 61 fala, né? Que ele troca nossas vestes de tristeza, né? Por vestes de louvor para ele, né? Só que a gente fala assim, a gente fala, ai Deus, né? Mas é tão difícil, né? Que nem, às vezes a gente passa um dia difícil, uma semana difícil, um mês difícil.
E a alma se abate, a alma está desejosa, a alma quer. Mas assim, a gente tem que esquecer tudo e assim, ficar com a palavra, né? E receber, que nem a gente veio aqui para se alimentar. Às vezes a gente vem assim, tão assim, mas a gente entra, escuta, né, alguma coisa que Deus testifica, você fala, Deus, por que essa situação? Aí Deus traz um salmo, o irmão recita um salmo, aí você vai ficando mais forte. Então você vem, se alimenta e volta forte, né? Então a gente se alimenta no meio da semana, se alimenta no sábado, se alimenta no domingo, da palavra, né? Aleluia. E aí Deus também trocou o nome de José, né? No versículo, mesmo capítulo 41, só que o versículo 45. E chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneá, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Então Deus, ele trocou a veste de José e o faraó e trocou o nome dele, né? E assim, como eu estava vendo, mais adiante nós vamos ver, né? A gente tem um nome assim que só Deus conhece, né? Que ele tem um nome especial pra gente também. Ele também quer trocar nossas vestes, né? E das pessoas que vai se chegar a ele, né? Eu não sei qual a importância, mas Deus troca o nome também. Trocou o nome, né? Que eu coloquei Simão para Pedro, né? Que é a rocha, né? Que parece que houve, assim, que antes era um bambu que fica de um lado, fica do outro, né? Mas aí Deus colocou um nome dele que é rocha, né? Então, o nome, o significado, né? Trocou de Saulo para Paulo, de Abraão, de Sara, né? Deve ter trocado outros nomes também, que eu não sei todos, né? Então, Deus também quer trocar o nosso nome, né? E Ele quer nos dar um novo nome, que nem eu falei. E está em Apocalipse 2,17. Vamos abrir Apocalipse 2,17. Aleluia. Deus foi generoso, Ele deu uma pregação assim, que eu gostei, pelo menos eu gostei, né? Meditando, falei, Deus, eu também quero comer do banquete, né? E eu também quero ganhar esse nome que tá falando aqui, nesse aqui, né? A gente vai entrar logo. Que é o que vencer, né? Eu também quero vencer e quero comer do banquete, né? E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Estava muito frio e aí Deus me deu, assim, esses versículos, tá quase no final. Mas assim, eu quero passar só o que Deus ministrou no meu coração. Não adianta eu procurar outros versículos e passar, sendo que Deus deu esses, né? E eu tô bem contente, assim. No Apocalipse, né? 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, assim, é um nome que Deus nos dá, só que só Ele e a gente vai saber. Então, isso é muito bom, né, assim, a gente saber, assim, que Deus tem um nome só pra gente, né? Porque Ele teve todos esses nomes, esse povo, né, levantou eles, fez tudo aquilo, e a gente, né? Então, Deus tem pra todo mundo, tem nome pra gente, tem lugar pra gente ir lá no céu, né? Ao que vencer. Então, assim, meu pedido, assim, é sempre que permanecer, para chegar ao que vencer, para ser essa vencedora, né? Que vai ganhar isso, apesar de todas as coisas, né? Que a gente passa, das falhas, né? Da caminhada, que a porta é estreita, muito estreita, né? Mas eu quero vencer, eu quero entrar, né? Então Deus colocou isso no meu coração, pra gente, assim, nos preocupar que Ele tem um nome pra gente especial. Ele também tem um carinho especial, assim como Ele teve, né? Por essas pessoas aqui, por Esther, por José, né? Foi difícil, mas Deus tinha um propósito para José. Então ele passou por toda aquela fase para ele ser transformado no que ele se transformou, né? E a gente tem que, assim, pensar assim, eu tô me transformando, né? Que transformação é tipo assim, né? O antes e o depois. Então, quando eu via antes, né, assim, na televisão, assim, transformação das pessoas. Aí mostrava o antes, vamos usar uma mulher, né? Uma mulher horrorosa. E o depois, ia lá, arrumava o cabelo, tudo. Eu creio que Deus faz isso com a gente, assim, lá dentro primeiro, né? Porque eu creio que Deus, Ele quer transformar a gente de dentro para fora, né? E a transformação dele vai além, assim, do que os olhos veem. Né? A transformação dele
É aquela transformação assim, lá dentro mesmo. Então a gente tem que ver assim, cada dia, a transformação de Deus na nossa vida do lado de dentro, né? Agradecer a Deus por cada transformação, porque todo dia Ele transforma alguma coisa. Todo dia a gente vence algo, né, que a gente não vencia. Então o trabalhar dele é tão bom, porque antes pra mim uma mosca era um elefante, né? E às vezes eu me pego assim, aí Deus mostra a transformação. Aí tem muita coisa ainda que Deus tem que transformar, mas cada transformação que Ele faz a gente tem que agradecer, né? E Ele quer transformar realmente a gente, Ele quer mudar o nosso nome, Ele quer trocar nossas vestes, né? Tudo isso por quê? Porque Ele ama a gente, né? E na transformação também de Esther, Deus, Ele transformou ela aceitou, né, ir ao banquete do Senhor que o rei deu, né? E assim a rainha Vasti não quis, né? A rainha que era casada com o rei não quis. Ela foi embora do reino, ele mandou ela embora. E ele honrou a Esther. Por quê? Porque a Esther aceitou comer da comida do rei, do banquete do rei. Então, se a gente aceitar a comer da comida dele, né? Porque eu creio assim, irmãos, é a comida espiritual, né? Mas só que a comida espiritual, o que acontece? O incrível dela é que a comida espiritual reflete no natural. Então é muito incrível, porque o que está lá em cima, o que está no espiritual, ela começa a refletir. Pode ver, quando você começa a ler muito a palavra, Deus traz a memória, você vai sendo lavado, alguma coisa vai mudando na sua vida, você vai se transformando numa pessoa diferente. O que aconteceu? Se é no espiritual, você mudou naturalmente, né? Então você comeu do espiritual, fortaleceu o seu natural. Então a palavra, ela fortalece o corpo, a alma e o espírito. Então ela sempre vai trabalhar assim, que nem dizem Tessalonicenses, né? Santificai-vos no corpo, na alma e no espírito. Então Deus, ele não trabalha só no espírito. Isso que é o incrível de Deus. Porque ele está trabalhando na nossa carne, na nossa alma e no nosso espírito. Então assim, é alimento mesmo, não existe alimento melhor do que esse. Então eu creio que toda vez que a gente vem aqui, aqui assim, aqui na frente assim, ó, tem uma mesa muito grande. Só que muita gente vem. Aí qual que é a diferença, né? Alguns chegou até a mesa e comeu o pão, né? Que Jesus diz, eu sou o pão, quem come da minha carne tem vida. E bebe do meu sangue tem vida. Então muita gente vem pra igreja, aí tem a mesona aqui, e aí eles comem. Aí fala assim, poxa, mas qual que é a diferença, né? Essa irmã passa tanta luta, né? E olha, né, tá gay que é mulher, né? Que se passa com ela. O segredo é que ela vem até a mesa que o Senhor Jesus coloca aqui na quarta, no sábado, no domingo, ou os dias que tem aqui pra gente se reunir, né? Porque ele põe uma mesa pra ceia, mas a mesa pra ceia, o que é? Que imagino como um ano novo, como a Santa Ceia. Não é pra uma ou duas pessoas. Jesus se senta nela e que nem ele está explicando lá no começo do banquete, né? Ele convida a todos, as crianças, o maior e o menor. Então, nossas crianças estão sendo alimentadas pelo Senhor Jesus espiritualmente. Nós estamos sendo alimentados. E é isso que a gente veio fazer aqui. Porque, que nem eu falei com os irmãos, às vezes a alma está batida, a alma está desejosa, a alma quer. Eu digo da minha alma, não sei se dos irmãos é assim, né? Mas a maioria, sim, das pessoas que eu converso fala, né? Que tem até um louvor que fala, ó minha alma, porque se abate, se perturba dentro de mim. Espere em Deus, né? E você ainda vai o louvar. Então, por mais que se abata a minha alma, eu sei que eu vou louvar o Senhor. Por mais que venha as dificuldades, eu sei que eu vou louvar o Senhor. Porque para isso a gente veio aqui, né? Para comer dessa mesa, para comer desse banquete, para ser transformado, para ter força dele, né? Então, eu creio que foi por isso. E também, assim como Deus fala, que ele transforma, né? Transformou a água em vinho. E se ele transformou a água em vinho, que era sem sabor, sem cor, né? Imagina assim, né? Uma coisa vermelha, bonita, cheirosa, saborosa, né? Suco de uva pra nós, né, irmão? Isso aí pra mim é suco de uva. Então, assim, ele pode também transformar a gente. A gente pode ser como a água, assim, sem graça, mas ele pode por sabor. Pode ser sem cor, tá apagadinho. Às vezes a gente vem apagadinho, né? Pro culto, ou para ouvir a palavra, o coração, a gente entra bem apagadinho mesmo, mas daí volta assim com sabor, com cor, porque Deus fala para cada irmão, em cada oportunidade, ou na palavra, e a gente se alimentou e sai mais forte, porque ele fala, né, que a minha carne e meu sangue é vida. Então a gente veio para comer e beber da mesa do Senhor. Gostaria de estar lendo, para finalizar, irmãos, e do hino da harpa cristã. Você é só de estar lendo, né? O 301,
Porque Deus colocou esse hino no meu coração, essas letras no meu coração. Mas só o 1 e o 2 eu queria ler, né? Somente o 1 e o 2. Que fala: Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Então Deus está falando assim, né? O celestial maná, antes do nome ele falou, né? Que a gente vai comer do maná escondido e ainda vai trocar o nosso nome, né? E aí ele fala: vem cear, o mestre chama, vem cear, né? Mesmo hoje, tu te pode saciar. Mesmo hoje, numa quarta-feira. Mesmo hoje que o pastor Gilmar Santos foi embora. Mesmo hoje, Deus tem uma palavra através de mim, dos irmãos, de cada irmão que está aqui. Mesmo hoje, a gente pode comer dele. Deus está falando isso. Aí ele fala: poucos pães multiplicou. A água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então ele está falando aqui: poucos pães multiplicou. Deus me levou na passagem da multiplicação de peixes e pães, né? Então, venha para o culto, venha para a oração. E a pessoa cedeu 2 peixinhos, mas ela cedeu para Jesus. Então, Deus falou assim, falou para mim primeiramente, que eu falei que eu também queria, né? Então, fala para eles, trazer os 2 peixinhos que eles têm, né? Trazer o que eles têm e apresenta a mim, porque eu posso multiplicar. Aleluia! Eu falei: Senhor, eu apresentei o meu peixinho hoje de manhã. Porque assim, Deus já tinha me dado essa passagem e não tinha entendido, né? Aí Deus me deu o peixinho, eu apresentei hoje de manhã. E eu creio que eu tenho pedido, irmãos, o dom da fé, né? Eu creio que eu vou testemunhar que Ele vai multiplicar o meu peixinho. Porque senão não tem motivo de eu estar aqui buscando esse Deus que está falando isso na palavra dele, né? Que Ele multiplica, que Ele faz, que Ele transforma, né? Ele já está transformando, né? Me transformou, está me transformando. E agora eu preciso, né? Que Ele multiplique os meus peixinhos apresentados a Ele. Não importa se o peixinho é financeiro, não importa se é emocional. Eu apresentei meu peixinho a Ele. Então Ele falou: fala para quem for, para quem é essa palavra que Deus trouxe aqui, para quem Ele tem essa palavra, para apresentar o peixinho que eles têm. Porque aquele menino, ele apresentou o peixinho. Se ele não tivesse apresentado os 2 peixinhos dele, não teria sido alimentado mais ou menos 5.000 pessoas. Se não fosse a atitude dele apresentar o peixinho dele, as pessoas não teriam sido alimentadas. Então apresenta para o Senhor os seus 2 peixinhos, os seus 5 pãezinhos, né? E começa a pedir que Ele multiplique, porque se a palavra dele fala: eu vou multiplicar, Ele vai multiplicar. Aleluia! E eu creio que Ele vai multiplicar. Porque a palavra dele é fiel. A gente não é fiel como fala lá no livro dele, que eu não lembro onde, mas Ele permanece fiel, né? E Ele fala: vem faminto a Jesus, vem cear. Então, irmãos, vamos vir faminto. O que é faminto? É de estômago vazio. Aí Deus falou, eu falei: Deus, estômago vazio, comer, né? Aí eu começo a falar com Deus assim: Senhor, comer estômago. Aonde é o nosso estômago espiritual, irmãos? Nosso estômago espiritual é o nosso coração. Então venha faminto, venha com ele vazio. Não come em casa de coisas, não come de pessoas, não come de coisas assim, não come da TV, não come às vezes da palavra, que não vai, assim, só vai entrar e vai encher e não vai acontecer nada. Então tira tudo do coração, né? E vem com ele vazio. Aí chega aqui, se alimenta da palavra, dos salmos, que diz, né, entre os irmãos tem salmo, tem hino, tem muita coisa, né? E então vem com o seu estômago, o coração vazio. Aí chega aqui na mesa e escolhe, vamos supor que tem uma mesa grande cheia de pão. Aí escolhe o pão que você gosta e come, né? Eu escolhi o meu pão hoje, que a irmã falou na oportunidade sobre o meu socorro vem do alto, eu peguei pra mim, né? Aí o irmão falou sobre os salmos, né? O Senhor me refrigera a alma. Eu falei: eu tô precisando desse também, então vou pegar pra mim. Aí já comi esses pães diferentes, né? Que Deus me deu da boca dos irmãos, né? Então, assim, que a gente possa estar comendo para se fortalecer em Deus. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E que eu falei para Ele: eu também quero, Senhor. Também quero. Porque não é justo, Senhor. E se o Senhor dá o peixinho deles, crescer o meu não? Né? Eu falei: Deus, eu apresentei mesmo, irmãos, o meu peixinho pro Senhor. Eu creio que eu vou poder testemunhar, porque o Senhor vai multiplicar o meu peixinho. E quando Ele multiplicar, eu quero exaltar o nome dele. Eu quero testemunhar
para a igreja que o Senhor é um Deus de multiplicação. Por mais que eu não esteja vendo, mas a fé é isso. A situação está difícil? Tá, irmãos, está muito difícil. Mas se eu fosse fazer isso, é que nem Paulo. Ele apanhou lá, o Paulo e Silas, que foi preso, apanharam o dia inteiro. Aí chegaram de noite e ainda foram cantar, e se dessem, a pregar. Aí eu falava, ai Deus, eu tô tão cansada, não sei o que eu tenho, Deus. Falei até pro meu esposo, né? Não sei, tô uma sensação, acho que eu tô cansada. Ah não, acho que eu tô desanimada. Mas por quê? Porque só tá com 2 peixinhos, se estiver cheia, ô glória, né? Eu estaria aqui pulando um pé só de glória. Mas assim, o interessante para Deus é esse. Eu tá aqui falando do peixinho, dos 2 peixinhos, e quando ele transformar em 5.000, para mim testemunhar para os irmãos. Então, irmãos, vamos comer de Deus, né? É isso que a gente veio fazer aqui hoje. Vamos se alimentar e ainda levar pão para casa. Leva o pão, né? Hoje pega o seu pedaço de pão, não come tudo não, irmão. Come metade e chega lá e dá metade para o seu, ou para a sua, ou para os seus pequenininhos, não sei quem tem em casa, né? Então, leva o pão para eles também, reparte com eles o pão, que Deus é fiel, Ele vai multiplicar. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos se alimentaram essa noite? Aleluia. É uma ministrável. Pensava no meu coração assim, eu falei assim, quando chegar dia de culto, aleluia, seja quarta, sábado, domingo, nós vamos pensar assim, deixa eu ir lá pegar o meu pão. Deixa eu ir lá que vai ter banquete hoje. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, meu pastor Haru pediu para comunicar aos irmãos que hoje ele estava bem resfriado e não pôde mesmo estar aqui, né? Pediu perdão para os irmãos e para os irmãos estarem intercedendo por ele. Amém? Mas no nome de Jesus, sábado ele está aqui conosco, louvando o nome do Senhor juntamente conosco. Nos coloquemos de pé, aleluia, neste momento, e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós louvamos, meu Pai, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Papai amado, pelo nosso bocado, Senhor, pelo pão, Senhor, aleluias, que o Senhor nos alimentaste hoje, Senhor. Papai amado, que possamos, Senhor, sair saciados daqui, Senhor, levando o Senhor para o nosso lar, meu Pai, praticando, vivendo a Tua santa e bendita palavra, meu Pai, é o que nós te pedimos. Leva cada irmão, leva cada um com segurança para o seu lar, Senhor, e que no nome de Jesus, Senhor, possamos ter uma noite abençoada de descanso, Senhor, e que no final de semana possamos estar todos aqui juntos, Papai amado, louvando e glorificando o Teu santo nome, que assim nós oramos, Papai amado, e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce e íntima comunhão e consolação com o Espírito Santo, seja com cada vida, em cada coração, e todos juntos dizemos amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Deus abençoe.